Olá, aqui é Ana Espíndola. Nós estamos lendo o livro Despertar da Leoa, da autora Lisa Bevere e da editora Chara. Nós estamos no capítulo 6, áudio 13, sob a mesma missão. Todas as vezes que libertamos uma mulher, libertamos um homem. Margaret Mead. No mundo dos leões, não existe confusão de gêneros. Os leões não estão tentando ser leoas, e as leoas não estão tentando ser leões. Nenhum gênero copia o outro ou compete pelo papel do outro. Ambos estão confortáveis sendo quem são e celebram os pontos fortes exclusivos de seus respectivos gêneros. Além do macho e da fêmea, dentro do bando, há o leão alfa, ou líder, e a leoa alfa, a líder, mas o exercício dessa posição costuma entrar em ação na hora da refeição. Os leões são os únicos membros da família dos felinos a exibirem uma diferença notável e imediatamente visível entre os sexos. O termo usado para descrever essa diversidade é o dimorfismo sexual. Simplificando, há mais de um indicador de gênero para eles. Os leões possuem uma grande juba ao redor dos seus pescoços, que emolduram as suas faces. Essa juba enfatiza o papel distinto e especializado que o leão líder exerce no bando e faz com que ele pareça intimidador na planície africana. A ausência de uma juba na leoa dá a ela uma coloração sem emendas, para que ela possa seguir sua presa praticamente sem ser vista. Sem o peso adicional de uma juba, ela pode manter o ritmo e sustentar um ataque por distâncias maiores. Leões e leoas saudáveis sabem que precisam um dos outros. Eles jamais sonhariam em viver um sem o outro. O leão protege e a leoa provê. Esse equilíbrio é crucial e significa que leões alfa, machos saudáveis, não tentariam viver sem a ajuda da companhia de leoas poderosas. No mundo dos leões, os machos lutam para vencer um agrupamento de leoas e assim ter acesso à esfera delas. Por que é assim? São os grupos de leoas e não de leões que controlam a terra. A coalizão entre os leões machos que lideram o bando muda a cada 2 a 3 anos, mas as leoas permanecem com os seus grupos. O leão alfa sabe que se ele quiser prosperar, não apenas existir, precisa se estabelecer com força aos olhos das leoas. Depois, para que a sua prole mantenha a área do bando, ele precisa ter a ajuda de leoas fortes e capazes. Ele não se cerca de leoas fracas e passivas na esperança de coagi-las a se submeterem. Ele procura uma unidade de leoas altamente especializada e cooperativa. Ele aceita com prazer a força delas e escolhe deliberadamente aquelas que provaram sua habilidade e vigor para caçar e sustentar os seus filhotes, e assim manter e expandir o seu território. Ele procura aquelas que demonstram força, sabendo que elas serão melhores provedoras para todo o bando e serão mães capazes de treinar seus filhotes. Não que os leões machos sejam particularmente cuidadores, eles não o são. Como um benefício a mais, leoas saudáveis e fortes estão dispostas a parir com mais frequência, o que dá a ele a chance de acasalar e estabelecer uma linhagem mais forte. A leoa não reproduzirá se ela temer não poder sustentar os seus filhotes ou que eles sejam mal protegidos. Por isso, a leoa é atraída para os leões alfa fortes e não para os mais fracos. O leão líder, ou os leões líderes, em geral trata-se de um grupo de irmãos, precisam conquistar o direito de desfrutar da provisão, da força e do cuidado que as leoas trazem para o bando. Esse privilégio é conquistado por meio de uma demonstração clara de força entre os grupos de leões. A competição termina quando os leões mais fracos são expulsos pelos mais fortes. Às vezes, o leão alfa mata o seu concorrente.
Se o leão mais fraco sobreviver, ele é exilado e obrigado a deixar o território do bando, o que significa a perda de uma caça de qualidade. Ou ele se mudará e procurará um bando de leoas em outro lugar, ou não lhe restará alternativa a não ser se alimentar de carniças. As leoas assistem ansiosamente. Elas querem que o leão mais poderoso seja o pai dos seus filhotes e proteja o bando de ataques e investidas. Elas são conhecidas por colocar leões um contra o outro para garantir que o mais poderoso vença, e depois elas aceitam o vencedor. Conquistando o território, o leão prova que sua cadeia genética é digna e tem maior probabilidade de sobreviver aos rigores da selva. A partir do momento em que o domínio é determinado, a lealdade das leoas é conquistada. Qualquer macho restante no bando precisa ser expulso. O leão alfa está disposto a abandonar a companhia deles, mas de modo algum abrirá mão das suas garotas. Não é apenas porque ele as quer ter por perto para procriar. Elas também são as provedoras do alimento e da comunidade. Quanto mais forte e mais incrível for o seu grupo de leoas, mais poderoso e seguro será o leão, o magnífico rei das feras. Não há necessidade de dominar quando os que a cercam sabem que você faria tudo o que está em seu poder para protegê-los. A força do leão significa segurança, tanto para as leoas quanto para os filhotes. Só aqueles que são inseguros quanto ao seu poder tentam dominar. Uma vez estabelecido, o poderoso leão não sente necessidade de oprimir as leoas para exibir o seu poder. O que ele precisa provar? Ele já venceu. Quem pode superá-lo? Do mesmo modo, o nosso rei, o nosso leão de Judá, não domina, ele eleva. Sob a mesma missão, o leão convida a leoa para descansar à sombra da sua proteção, e ela o convida para se banquetear na bondade e na promessa que ela traz. Ele protege a vida dela e ela, por sua vez, lhe dá um legado. Considere a palavra submissão por um instante. O que lhe vem à mente? Provavelmente Efésios 5:22, sobre esposas se submetendo aos seus maridos. É interessante que muitos cristãos usaram esse versículo para criar uma definição radical e limitadora para essa palavra. Creio que a palavra submissão tem sido distorcida além da intenção de Deus para ela. Muitas mulheres cristãs têm acreditado que o seu valor principal está em sua capacidade de servir aos homens. Elas não entenderam que falar na igreja, dando a sua opinião respeitosamente ou assumir a responsabilidade de um papel de liderança, é servir. Ouvi uma definição de submissão que corrige e alinha essa palavra com o plano de Deus para todos os cristãos, e não apenas para os casais. Considere isto. O prefixo sub significa debaixo de, e missão é uma atribuição. Juntando as duas, podemos tirar a conclusão de que submissão significa estar debaixo da mesma atribuição ou missão. Pessoalmente, John e eu estamos debaixo da mesma missão. Estamos comprometidos em criar filhos tementes a Deus e em construir um casamento saudável e vibrante. Na esfera da igreja, nossa missão é dar suporte aos pastores e fortalecer indivíduos. Mas pense nisto. Não somos todos ministros da reconciliação, embaixadores de Deus aos perdidos? Os 2 versículos seguintes falam da nossa missão como embaixadores e embaixadoras de Deus. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. Deus nos entregou a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 e 20, na versão A Mensagem. O ponto principal desse versículo é: eles saberão que o nosso Jesus é real
quando nós amarmos e trabalharmos bem uns com os outros. Esse deve ser o objetivo comum de todos os homens e mulheres, quer solteiros, quer casados, líderes ou leigos. O poder da queda chegou ao fim. O perdão de Deus é oferecido a todos gratuitamente. Não há necessidade de colocar a culpa em ninguém, pois o seu sacrifício tornou a todos nós inculpáveis. Deus quer que todos nós, homens e mulheres, digamos a todos o que Ele está fazendo. Em vez disso, temos estado ocupados demais, dizendo uns aos outros o que podemos ou não podemos fazer. Ele quer que trabalhemos juntos como influenciadores persuasivos que encorajam e convencem homens e mulheres a abrirem mão dos seus conflitos, sejam eles quais forem, a entrarem na sua obra. Esse problema da solução de conflitos deveria se aplicar a todas as áreas das interações e relacionamentos humanos. Esse problema não é exclusivo à questão de gênero, é também uma dinâmica socioeconômica, familiar, eclesiástica e está presente também no mercado de trabalho. Deus quer a reconciliação para todos nós. Agora, olhamos para dentro e o que vemos é que qualquer um, unido ao Messias, tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce. É demais. Tudo vem de Deus, que nos quer um relacionamento com Ele e nos chamou para viver relacionamentos com os nossos semelhantes. 2 Coríntios 5, 17 e 18, na versão A Mensagem. Qualquer um significa qualquer um. Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer criança unida com Cristo é recriada. A antiga vida desaparece. Em inglês, a palavra usada para floresce no versículo citado é bourgeons, que é um verbo que significa crescer da noite para o dia. Cogumelar. Essa é uma escolha interessante de palavras, porque os cogumelos explodem com o crescimento. Eles se multiplicam, prosperam, crescem rapidamente e florescem em lugares onde antes não havia nada, exceto decomposição. Nossa nova vida em Cristo é mais que um conceito de substituição. É vida multiplicada interiormente e está disponível a todos. Os leões e leoas já definiram os seus relacionamentos uns com os outros. As leoas entendem que estão sob a mesma missão que o leão. Qual é a missão deles? A missão do leão é estabelecer uma geração de leões com legado e força. Para realizar isso, eles criam, protegem e buscam provisões para os seus filhotes. Tanto o leão quanto a leoa têm um papel a exercer dentro dessa missão, e nenhum dos felinos usurpa o papel do outro. Já vi o que deveria ser a ordem natural ser levada a dois opostos extremos. De um lado, as mulheres têm sido reprimidas em nome da submissão. De outro lado, algumas mulheres elevaram a sua feminilidade ao nível da divindade. Falarei mais sobre isso adiante. Primeiro, quero compartilhar um exemplo de distorção do significado da submissão. A distorção do Twitter. Você provavelmente já ouviu falar ou participou da forma abreviada de comunicação eletrônica chamada Twitter. Ela é boa para fragmentos de informação e, na melhor das hipóteses, fornece apenas janelas sobre problemas da vida e do pensamento. Um dia, postei um conceito que eu abordava em detalhes no meu livro A Força de Ser Mulher, Descobrindo o Poder da Alma Feminina. Era uma citação sobre liderança. O gênero somente não qualifica um homem para liderar, assim como o gênero somente não deveria desqualificar uma mulher. A virtude qualifica tanto o homem quanto a mulher. Esse foi o pensamento e a citação. Por favor, observe que eu não restringi o conceito à liderança da igreja, nem o confinei ao casamento. Eu simplesmente disse que a virtude era uma qualidade necessária para os líderes, quer eles fossem homens, quer mulheres. Coloquei isso no Twitter, que automaticamente o publicou em minha página do Facebook. Então, fui cuidar do meu dia. Não pensei que o que eu dissera era controverso.
Eu achava que era um fato. Não fazia ideia de que tipo de explosão radioativa se seguiria a minha declaração. Quando recebi mais de 100 respostas a partir dessa postagem, soube que havia atingido um ponto nevrálgico. Enquanto eu estava ocupado com as minhas atividades diárias, um debate se levantara no Facebook. Algumas mulheres cristãs ficaram furiosas. Como você ousa dizer que uma esposa poderia liderar seu marido se ela se considerasse mais virtuosa? Escreveu uma mulher. Tudo bem, mas foi isso que eu disse. Outras me acusaram de destacar textos bíblicos que diziam que só um homem poderia ser um presbítero na igreja. Eu havia mencionado a função do presbítero na igreja? Depois houve uma discussão sobre liderança em geral. Algumas mulheres explicaram para a audiência do Facebook que uma mulher nunca deveria ser uma líder. Uma jovem sincera em busca de esclarecimento levantou a questão. Vocês estão dizendo que a esposa de um pastor sênior não é uma líder? A resposta foi retumbante. Não, ela não é uma líder. Ela tem a honra de apoiar o seu marido. Agora eu estava confusa. Enquanto as opiniões pipocavam, o diálogo se transformou em uma discussão sobre submissão. Algumas argumentavam que era uma líder, outras diziam que eu não era, simplesmente porque eu era uma mulher. Então demonstraram compreensão para comigo, porque eu era submissa ao meu marido e, portanto, eu era uma líder debaixo dele. Vamos fazer uma pausa e raciocinar juntas. Por que sempre que surge uma discussão sobre gênero, ela parece estacionar em um problema relacionado à submissão das mulheres aos homens? Se eu sou uma líder, é porque Deus me fez uma líder. É muito simples, basta observar que os líderes têm pessoas que os seguem. Alguns de nós somos líderes, quer tenhamos nos proposto a ser, quer não. Então Deus ajuda todos nós a liderarmos pelo exemplo. Para esclarecer a confusão, vamos ler como Paulo convoca Timóteo à liderança. Um líder. Um líder deve ser alguém de boa reputação, fiel à esposa, de fácil relacionamento e hospitaleiro. Deve entender do que fala, não ser muito chegado em vinho e não ser controlador, mas gentil. Não deve ser sensível demais a críticas nem movido pela ganância. Deve administrar bem seus negócios, ser atencioso para com os filhos e respeitado por eles. Pois, se alguém não é capaz de liderar os próprios negócios, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser novato na fé, para que a posição não suba sua cabeça e assim não caia na armadilha do diabo. O mesmo vale para os que querem servir em outras funções na igreja. Cristãos sérios, sem falsidade e não há muitos chegados em vinho, e que não estejam no ministério pensando em ganho pessoal. Devem ter respeito pelo mistério da fé, não usando a posição em proveito próprio. Eles devem ser testados, se mostrarem que são capazes, que assumam sua função. 1 Timóteo 3, do versículo 2 ao 10, na versão A Mensagem. Nesses versículos, Paulo enumera as qualificações da liderança masculina. Então ele continua dizendo assim: nenhuma exceção deve ser feita às mulheres, para elas as mesmas qualificações, sérias e confiáveis, não devem ser faladeiras, nem muito chegadas em vinho. Quem serve na igreja deve ter compromisso com o cônjuge, ser atencioso com os filhos e cuidadoso nos negócios. Os que cumprem devidamente o papel de servo serão respeitados. Um crédito verdadeiro para a fé em Jesus. 1 Timóteo 3, versículo do 11 ao 13, na versão A Mensagem. Porque Paulo faria uma lista das qualificações da liderança necessárias às mulheres se o gênero delas fosse suficiente para desqualificá-las. Quando John e eu contratamos alguém para uma função em nosso escritório ministerial, fazemos uma lista de qualificações. Se os candidatos não estiverem qualificados, nós não os contratamos. Não importa se são homens ou mulheres. Paulo não disse: se um líder não for homem, não confie o cargo a ele. Na verdade, o que ele disse foi: seja homem ou mulher,
Se eles não atenderem às qualificações, não os indique. A ênfase de Paulo estava em uma lista de qualificações. Paulo não disse que não deviam ser feitas exceções para as mulheres. Elas teriam de ser modelo do mesmo padrão. Você pode perguntar, e quanto à recomendação de que o presbítero deve ser marido de uma só mulher? Bem, as mulheres não se casavam com muitos maridos, de modo que essa diretriz foi exclusiva para homens. Em 1 Timóteo 3, versículo 11 ao 13, Paulo instruiu Timóteo quanto às qualificações das mulheres na liderança e depois continuou explicando-as com relação às servas ou diaconisas na igreja. Como eu sei disso? Vamos ler os versículos 1 e 2 e observar o que foi dito antes da descrição detalhada ter sido dada para homens. Se alguém deseja ser líder na igreja, ótimo, mas há algumas condições. 1 Timóteo 3, versículo 1 e 2, na versão A Mensagem. Observe a palavra alguém. Do mesmo modo, as versões Almeida Revista e Atualizada e Nova Versão Internacional também dizem alguém. Porque as mulheres podem ser líderes em todos os lugares, menos na igreja. Se Deus não teve problemas em outorgar poder às mulheres antes e depois da queda, por que somos reticentes em outorgar poder a elas depois da redenção? A certa altura, o debate entre as mulheres no Facebook ficou tão intenso que um homem entrou e perguntou: por que vocês mulheres estão discutindo entre si? Precisamos da sua contribuição, mas vocês estão impedindo umas às outras. Há muita verdade no que ele disse. Costumamos impedir ou minimizar umas às outras. Em vez de apoiarmos e encorajarmos umas às outras a causa de Cristo, perpetuamos uma opressão que nos torna ineficazes para sermos tudo o que devemos ser como mulheres e como cristãs. Esse incidente inesperado nas redes sociais me lembrou da necessidade dos problemas de gênero serem tratados não apenas na família, mas também na igreja. O mundo em que vivemos precisa ser o verdadeiro coração de Deus e a sua intenção original modelados em todos os aspectos da vida e da liderança dos filhos e filhas de Deus.